Olá pessoal, pedindo licença para entrar na casa de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho na opção todas para que o YouTube possa notificar vocês quando tiver novos vídeos. E deixa teu like, tá? Para fortalecer aqui a pessoa. Eu já tinha feito, já postei a primeira parte e já ia postar a segunda, né? Toda a parte final do cropped dela. Mas aconteceu um grande, pequeno acidente. Grande para mim, enorme. Para eu que estou começando, fica bem difícil. Mas quando eu fui postar o vídeo, né, toda a sequência, a memória do celular estava cheia. Liberar espaço. Fui liberar, apaguei tudo. Apaguei toda essa aula. E toda essa aula aqui. Para não ter que desmanchar o meu trabalho e fazer novamente ele, eu vou fazer toda a aula, né, restante, nessa cor, porque eu tenho uma encomenda com essas duas cores aqui, ó. Esses dois rosas, também do fio Bela, tá? Então eu vou dar continuidade ao trabalho usando outras cores, tá? Então, como esse daqui, ele é duas cores, eu vou estar mesclando assim, tá? Parei aqui, aí vou fazer a sequência de cores, mas o trabalho de uma cor só vai ser a mesma coisa. A única diferença é que neste daqui eu vou estar mudando as cores, tá? Tá alternando as cores. Então, vamos lá. Então, como eu vou mudar a cor, eu dou a laçada na minha agulha, vou na terceira correntinha, introduzo a agulha, pego o meu segundo fio, laço, puxo ele aqui, certo? Puxo esse fio mais rosa aqui, clarinho, e vou fazer a minha junção de cores, certo? Puxo aqui, dou uma apertadinha nesse daqui, certo? E vou continuar fazendo esse daqui ou depois eu faço o acabamento, para não ter que cortar o fio, porque aí senão vai ficar muito acabamento. Aí aqui vamos lá. Um ponto A, uma corrente, duas, três para fazer o meu leque, né? Que eu só vou fechar no final, então isso aqui é um meio leque, certo? Aqui, como vai ser a primeira carreira de quadrado, será essa daqui, ó. Tá vendo? Eu vou pular esses dois pontos aqui, esse primeiro e o segundo, não vou dar espaço de correntinha neste daqui, certo? Então, vamos lá. Laço a minha agulha, pulo o primeiro e o segundo ponto, e nesse ponto aqui eu vou fazer um ponto alto sem dar espaços de correntinha, certo? Agora eu vou fazer uma corrente, laço a agulha, pulo um ponto da carreira de base e na sequência introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Uma corrente, laçada na agulha, pulo um ponto da carreira de base e no seguinte ponto faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e um ponto alto. Quando chegamos aqui, vai sempre ficar faltando um ponto. Não tem problema que não vai dar diferença. Então, você laça a agulha, vem dentro do leque e faz o seu leque normalmente, tá? Um ponto alto, dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos seguintes, certo? Então, você vai fazer toda essa sequência, tá? Até chegar no final. Lembrando que nessa primeira parte você não dá espaço de correntinha, certo? Você só laça a agulha e pula o primeiro e o segundo ponto, e no terceiro ponto você faz o seu ponto alto. E segue assim até chegar aqui no final, onde vai ficar um ponto só, então você só dá o espaço e vai fazer o seu leque. Eu vou fazendo o meu aqui e volto.
Cheguei no final da carreira, eu vou virar aqui meu trabalho e vou amarrar aqui, certo? Que é para essa pontinha aqui não escapar, né? Vamos prevenir. Então, aqui eu vou dar um nó. Esse eu não vou apertar muito, que é para não repuxar o meu ponto. E vou dar um segundo nozinho, que é para apertar. Então, esse aqui eu aperto. Pronto, fica assim, depois eu dou o acabamento. Então, voltando aqui, para que eu não precise cortar esse fio, para não ficar com um monte de pontinhas aqui para dar acabamento, como é que eu faço? Laço a minha agulha, por último espaço que ficou, venho dentro do leque, esse fio aqui eu vou conduzir ele, aí no primeiro ponto eu faço aqui do leque, isso. Nesse ponto aqui eu vou conduzir o meu fio, eu passo ele pra cá, certo? Olha, passei ele pra cá, tá aqui. Então, eu venho aqui e vou passar a agulha de uma maneira que ele fique preso aqui, ó. Aí, venho aqui e pego o meu fio que eu estou trabalhando lá atrás, certo? Ele tá aqui. Pronto. Aí, aqui eu vou, desmanchei, engalhou, vamos lá. Laço a minha agulha, pego aqui por trás, aí, primeira laçada, eu pego este fio, passo de novo para cá, ele vai ficar aqui, então eu vou ir, fecho o meu ponto alto, né? Deixo ele aqui pra cá, aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar aqui. Laço a minha agulha e vou fechar o meu leque, para dar continuidade à minha carreira. E aqui eu puxo tudo de uma vez. Esse fio vai ficar aqui para eu conduzir ele novamente na próxima carreira. Subo 1, 2, 3 correntes, laçada na agulha e vou fazendo tudo normalmente, certo? Eu vou mostrar aqui essa aqui como é e vou voltar já na outra sequência, tá? De cor. Então, aqui, ó, lacei minha agulha, pulo esses 2 pontos aqui no meio, tá vendo? Que não tem corrente, eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. E vou fazendo essa sequência de ponto alto até chegar ali próximo ao meu leque, certo? Faço um ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto na corrente, ponto alto em cima do ponto alto. Cheguei aqui no espaço, aqui, ó, que não tem corrente, e faço um ponto alto. Laço a agulha, pulo os 2 pontos do leque e venho dentro do leque e faço o meu leque normalmente. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E vou dar sequência na minha carreira. Novamente, laço a minha agulha aqui no espaço, eu faço um ponto alto. E vou fazendo isso até chegar no final da carreira, tá certo? Então, o que é que vai ser feito? Pronto. Você vai estar nessa carreira aqui que a gente faz o ponto alto no espaço, certo? A próxima carreira, você vai fazer a mesma sequência, só que quando você fizer o leque, você vai pular os 2 pontos do leque e não vai fazer dentro do espaço, você vai fazer ponto em cima de ponto, certo? Ponto alto em cima de ponto alto, toda a carreira. Ponto alto em cima de ponto alto, pula os 2 pontos do leque e faz leque dentro de leque, certo? Vai fazendo essa sequência que quando eu chegar aqui, nessa próxima carreira aqui, que vai ser a carreira de ponto tela, eu volto porque tem a modificação aqui no leque, tá certo? Já fiz a condução do fio, né? Laço a minha agulha, venho na terceira corrente para fechar o meu leque, puxo a minha linha. Vou ficar aqui com as 3 laçadas. Para me trocar o fio, o que eu faço? Eu venho com o fio
que eu venho conduzindo até aqui e venho e puxo ele aqui. Fiz isso, eu pego esta cor aqui mais forte e dou uma puxadinha e passo ele pra cá, certo? Porque quando eu for começar o leque, ele vai ficar presinho aqui. Então, aqui é a modificação que vai ter nessa carreira, certo? Que eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, uma laçada na agulha e aqui dentro, certo? Eu vou fazer mais 2 pontos altos, que com essa corrente aqui vai ficar, vou ficar com 3 pontos altos, certo? Quando eu fechar aqui, eu vou ficar aqui com 3 pontos altos, o espaço de 2 correntes e, aliás, de uma corrente, vou seguir a sequência de uma corrente e vou seguir tudo isso aqui fazendo, a única modificação aqui é esta daqui, que eu vou mostrar a vocês nesse aqui que está pronto, aqui, ó. Tá vendo? São 3, no leque é 3 pontos altos, uma corrente de separação, 3 pontos altos. Aí aqui, sem dar espaço de corrente, eu vou pular os 2 pontos do leque de baixo, né, da carreira de base, e vou fazer um ponto alto aqui nessa sequência, certo? Sem espaço de corrente aqui. Aí, aquela mesma sequência, uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. E vou fazendo isso até chegar aqui. Aqui, quando eu chegar nesse espaço, eu vou ter 2 espaços, né? Isso, 2 pontos altos. Mas aqui eu faço o último ponto alto, sem espaço de corrente, eu venho aqui para dentro do meu leque e faço novamente um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e mais 3 pontos altos para concluir o meu leque e sigo toda a sequência que fiz, certo? Eu vou mostrar aqui o início e volto no final da carreira. Cadê aqui? Então, eu já fiz aqui meus 3 pontos altos, laço a minha agulha, pulo esses 2 aqui, não é? Que é o do leque de base, e venho no primeiro ponto alto da sequência de pontos altos e faço o meu primeiro ponto alto. Como essa sequência aqui é de tela, ponto tela, eu faço uma corrente, pulo um ponto alto e no próximo eu faço um ponto alto, certo? Uma corrente. Se você vai fazer de uma cor só, você não precisa estar fazendo essa troca de cores, certo? Você segue todo o trabalho fazendo em uma única cor. Essa aqui é porque é uma encomenda, a cliente quer 2 cores, mesmo modelo, então, para eu não ter que desmanchar o trabalho que eu já fiz, que é muito ruim desmanchar, né? Isso eu tô fazendo aqui. Aí pronto, cheguei no final, certo? Aqui eu pulo os 2 pontos do leque e venho dentro do leque e faço o meu leque de 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos, certo? A próxima carreira também vai ser o leque de 3 pontos altos, certo? Então, vou dar sequência aqui à minha carreira, o meu trabalho e volto. Aqui como fica. Então, já fiz aqui a minha condução do fio, né? Já fechei o leque. Já fiz os meus 3 pontos altos do leque. E aqui, a gente vai fazer assim. Nesse terceiro ponto alto aqui, ó, a gente faz um ponto alto. Nesse espaço aqui, sem a corrente, vamos fazer outro ponto alto. E vamos seguindo assim, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, certo? E ponto alto no espaço de corrente. Até chegar no finalzinho da carreira aqui, onde vamos fazer um ponto alto no espaço e um ponto alto no primeiro ponto do leque. E seguimos fazendo o leque 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos e fazendo toda a sequência que fazemos nessa daqui, tá? Eu vou continuar aqui e volto.
Aqui, pessoal, cheguei no final da carreira. Aí, essa carreira aqui vai ser toda em ponto baixo, certo? Uma corrente, faço o primeiro ponto baixo dentro do leque. E aqui eu vou seguindo fazendo ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Vou seguindo essa sequência de pontos baixos em cima de ponto alto até chegar nesta lateral. Lembrando que quando chegar aqui dentro do leque, vai ser feito 2 pontos baixos, assim. Eu comecei aqui, certo? Fiz uma corrente, um ponto baixo, e para cada ponto eu fiz um ponto baixo. Vim seguindo até chegar dentro do leque. Dentro do leque, fiz 2 pontos baixos. Então, pessoal, cheguei aqui em cima do leque, né? Aí voltei para mostrar a vocês como faz, porque tem pessoas que não vão prestar atenção, né, no que a gente fala. Então, assim, dentro do leque, um ponto baixo, 2 pontos baixos, e siga a sequência fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, certo? Quando chegar no final, eu volto. Cheguei no leque, certo? Fiz o primeiro ponto baixo. Agora eu faço o segundo ponto baixo, subo 2 correntes e sigo fazendo ponto alto para cada ponto da carreira de base, certo? Para fazer toda a sequência aqui, já vou começar a lateral do cropped, Bela. Certo? Aí, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no final da carreira, que eu volto mostrando a vocês como que eu vou fazer a finalização. Cheguei no final da carreira, laço a minha agulha e vou fazer o meu ponto. Só que aí eu tenho que fazer a união dos pontos baixos com essa carreira. Como eu faço? Venho aqui, puxo a laçada e faço aqui um ponto baixíssimo aqui, certo? Como eu tenho que conduzir o meu fio, como eu tô fazendo com 2 cores, eu já puxo meu fio pra cá, certo? Aqui, ó, dá um pouquinho de trabalho, dá, mas... Então, quando eu vim fazer aqui, eu pego ele, boto o fio rosa mais forte pra cá, seguro, e esse aqui eu vou e puxo 2 laçadas. Quando eu chegar aqui, eu pego o fio rosa e boto de volta pra cá. E fecho o meu ponto alto. Subo aqui 3 carreiras, também conduzindo o fio para a próxima carreira, certo? Então, venho aqui, faço uma corrente, 2 correntes e 3 correntes. Giro o meu trabalho. Essa linha fica para cá. E eu vou continuar esta carreira de pontos altos, em cima de pontos altos, até chegar aqui nessa final. Porque esta carreira que eu fiz e a próxima que eu vou fazer vai ficar a mesma quantidade de pontos, certo? Porque eu só vou fazer a diminuição na próxima carreira. Então, ponto alto sobre ponto alto, certo? Como no meu caso, como eu estou fazendo aqui com 2 cores, a próxima carreira eu vou fazer com esse fio. Então, esse fio aqui vai ficar nesta lateral. Então, ponto alto sobre ponto alto. A próxima carreira é a diminuição da lateral. Então, para você não errar e fazer a diminuição na lateral errada, né? Porque você já fez um trabalho, então você coloca o seu trabalho aqui e pega o trabalho que você está fazendo, coloca do lado contrário. Assim, lado direito, né? Coloca assim, lado contrário. Então, você sabe que quando você terminar essa carreira aqui, quando chegar para voltar, você vai vir fazendo a diminuição. Se você estiver fazendo uma cor só, que é esse caso aqui, de uma única cor, você vai fazer tudo certinho. Vai e volta aqui, faz a diminuição, volta, sobe, faz a diminuição, volta, aí faz a diminuição e aí vai. Uma cor só. Como este daqui eu estou fazendo em 2 cores, no caso aqui, eu vou subir aqui. E a próxima carreira é a diminuição. Como o meu fio da outra cor está aqui,
Então, eu vou começar o meu trabalho aqui. Só que aqui eu não vou fazer diminuição, eu vou fazer ele retinho. E só vou fazer a diminuição quando eu chegar no final da carreira, certo? Então, eu vou terminar esta carreira, vou começar esta daqui, e quando eu for fazer a diminuição, eu volto para mostrar a vocês. Então, como eu disse a vocês, como eu estou trabalhando com 2 fios e o fio estava aqui, então aqui eu fiz reto, que essa é a lateral que vai ficar na parte de baixo, eu fiz reto, né? 3 correntes, no caso aqui eu fiz 4 correntes, pulei um ponto de base e fiz um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e um ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto de base, um ponto alto. E vou fazendo isso até chegar aqui nesse final. Aqui eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer a condução desse fio, né, que eu estou trabalhando com 2, se eu estiver fazendo uma cor única, como é o caso deste daqui, certo? Eu vou e volto sem precisar fazer essa condução, certo? No caso aqui, você vai e faz, né? Fez a correntinha e pula um ponto de base, vem aqui neste segundo ponto e faz um ponto alto. Como eu preciso fazer a diminuição de um ponto e tenho que conduzir esse fio ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Não vou fazer o espaço de correntinha. Dou a laçada, certo? Venho aqui, entro aqui, ó. Como se eu fosse fazer o ponto alto normal. Entro aqui, tá vendo? Na laçada. E puxo o meu fio que eu estou trabalhando. Quando eu fizer isso, eu venho aqui e puxo a laçada, ó. Quando eu puxar, tá vendo? Ela já fica segura. Mas como eu tenho que conduzir o fio, eu puxei a laçadinha, aí eu já venho aqui, pego por aqui e vou fazendo a condução do fio, fechando o meu ponto alto, certo? Continuando com a condução, aqui voltando, eu tenho que fazer a diminuição também. Como eu vou fazer essa diminuição? Aqui no caso eu vou fazer uma corrente, 2 correntes, certo? Quando eu chegar aqui, eu não vou fazer ponto alto aqui não, eu vou fazer aqui em cima. Por quê? Eu tenho que ficar aqui com 21 ponto alto, certo? Então, eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto em cima na corrente, ponto alto em cima de ponto alto na corrente. Vou fazendo todo esse trabalho até chegar no final. Quando eu chegar lá no final, no meu caso aqui, eu já vou mudar o fio, certo? Eu já vou começar aqui fazendo a diminuição, certo? Então, terminei aqui a carreira, esse fio fica aqui, porque eu, né, tô trabalhando com os 2 fios. Aqui, esse ponto alto aqui, ele é a diminuição dessa carreira. Então, eu venho, para começar a trabalhar com esse fio, eu venho aqui, no ponto da frente, venho e faço aqui 3 correntes. 2, 3. Dou a laçada. Vou pular aqui e venho aqui o ponto à frente. Por que que eu não fiz 4 correntes? Porque eu tenho que diminuir um ponto. Então, como que eu vou diminuir? Não fazendo a corrente aqui na lateral. Porque se eu fizer a corrente, ele vai ser esse ponto aqui. E eu tenho que diminuir o ponto, porque aqui é o ponto e eu tenho que diminuir um ponto. Então, eu faço 3 correntes e no ponto seguinte, pulo um ponto de base e no ponto seguinte faço um ponto alto. E aqui eu sigo fazendo normalmente o que eu venho fazendo em todas as carreiras, certo? Uma corrente, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, ponto de base, ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto de base e faço um ponto alto. E vou fazendo essa sequência até chegar no final aqui, onde eu vou fazer mais uma vez a condução do meu fio e vou continuar fazendo as carreiras indo e voltando, conduzindo o meu fio e diminuindo nesta lateral. A sequência da próxima aula, como essa sequência aqui vocês vão fazer indo e voltando, sempre diminuindo aqui nessa lateral, certo? Eu vou fazer
Agora, a próxima aula que vai ser este babado, certo? Vai ser este aqui, que é a parte final do cropped, que é toda essa parte aqui, o bico e todo acabamento, certo? Toda a parte de acabamento eu vou fazer nessa próxima aula, certo? Na terceira aula. Terceira parte do vídeo, né? Tá vendo? É todo o acabamento. Aqui ainda falta eu fazer o fio que amarra no pescoço. Então, eu vou fazer tudo na próxima parte, tá? Vamos ficando por aqui, tá? E trabalhando e rezar, né? Pedir a Deus que eu não erre mais uma vez na edição. Não foi nem na edição, foi na hora de limpar, né? Reduzir a memória do celular que eu apaguei tudo. Que Deus me dê a sabedoria que eu necessito para não errar desta vez. Então, fiquem todos com Deus e não esqueçam de deixar o teu joinha, combinado? Fiquem com Deus.